passar para o próximo tema, tá, galera? Gente, eu vou seguir aqui pra gente fechar os 10 temas. Vou seguir aqui sem intervalo, tá? Pra gente fechar todas as temáticas. Fiquem por aí. Leva o computador, vai beber água, vai no banheiro, levando o computador. O que importa é fechar aqui as temáticas importantes para sua prova. Então, vamos lá, vamos seguir, tá? Imunidade material e formal. Vamos falar um pouquinho agora lá sobre o poder legislativo, especialmente o Estatuto dos Congressistas, né? Que traz essa imunidade material, essa imunidade formal para os nossos parlamentares, tá? Para os nossos parlamentares, ou seja, aqueles que integram ali o nosso poder legislativo, né? Já destaco para vocês que essa imunidade, né, para os parlamentares, para os deputados, para os senadores, no âmbito ali estadual para os deputados estaduais, né, no âmbito municipal para os vereadores, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre eles, né, que eles inclusive não têm essa imunidade formal, apenas têm a imunidade material, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Essas imunidades buscam garantir a independência funcional, né? Trazer aqui mais liberdade para essa atuação dos parlamentares, tá? Então vamos lá, começar aqui falando sobre a imunidade material, né? Como eu disse para vocês, essas imunidades garantem, né? São garantias funcionais, são prerrogativas irrenunciáveis, né? Eles não podem simplesmente dizer que não querem essas imunidades, porque faz parte da função, não da pessoa, tá? Não é o João, é o deputado, ok? Decorre ali do exercício dessa função, beleza? E não vai se estender aos seus suplentes, né? Ela é de quem tá lá como titular, quem é o parlamentar titular, quem tá na função, ok? Se o suplente chegar a exercer a função, tudo bem. Mas é para quem está no exercício da função. E eu tenho aqui a chamada imunidade material, que garante essa inviolabilidade, tá? Com relação às opiniões, às palavras, os votos. Percebam que isso, né, essa opinião, essa palavra, esse voto, faz parte da própria atividade parlamentar. O que seria ali o deputado, o que seria do senador, né, se ele não pudesse expressar a sua opinião, expressar ali a sua palavra, seu voto, faz parte da atividade deles, né? Então, essa imunidade busca garantir que o que eles falem, né, essa opinião, essa palavra, esse voto, seja inviolável civil e penalmente, beleza? Então, em regra, opiniões, palavras, votos proferidos pelos deputados, pelos senadores, ali no âmbito do Congresso Nacional, né? Quando a gente fala do Poder Legislativo Federal, são invioláveis. Então, a gente tem essa garantia aqui para que os parlamentares exerçam essa liberdade ali na sua função, tá? Previsão aqui lá no artigo 53 da Constituição. Vão grifando, pega o VAD. Agora vamos para a corujinha questionadora, né? Primeira pergunta. A manifestação precisa acontecer dentro do Congresso Nacional? Essa palavra, esse voto, essa manifestação tem que acontecer no Congresso Nacional? Vamos com calma, tá? Ela pode acontecer no Congresso ou pode acontecer fora. Quando ela acontece dentro do Congresso Nacional, nós temos uma presunção quase absoluta, vou anotar aqui, quase absoluta, de aplicação dessa imunidade material. Por que quase absoluta, Camila? Vou dizer aqui para vocês o que foi que aconteceu lá com o deputado federal Vladimir Costa. Não sei se vocês lembram, mas quando estava sendo discutida ali a Lei Rouanet, ele proferiu um discurso mais incisivo, né? E com uma pitada mais de agressividade, né? Digamos assim. Ele falou ali que os artistas que se utilizam dessa Lei Rouanet seriam verdadeiros bandidos, membros de quadrilha, verdadeiros ladrões. Então, olha aqui quanto que ele foi, né,
agressivo, né, digamos assim, nas palavras. Verdadeiros vagabundos da Lei Rouanet. Então, ele passou ali um pouquinho, né, do ponto, estava dentro do Congresso Nacional, mas para o STF, o principal ponto aqui foi o seguinte: além dele ser agressivo dentro do Congresso Nacional, ele depois divulgou esse discurso na internet, né? Então, a partir do momento que ele divulga na internet, eu saio do âmbito do Congresso Nacional e estou fora do Congresso Nacional. Então, o STF diz o seguinte, exatamente isso, né? Ó, quando ele divulga na internet, está fora do Congresso Nacional. Então, eu preciso analisar se quando eu falo aqui, ó, de manifestações ocorridas fora do Congresso Nacional, eu preciso analisar se existe uma conexão entre o discurso e o exercício da função. Entre essa manifestação oral, entre o que ele falou e o exercício da função. Quando o STF analisou a situação, o STF entendeu, né, na visão deles, sem entrar no mérito aqui da questão, né, mas só repassando para vocês o que aconteceu, na visão deles, entendeu que o deputado Vladimir em nada acrescentou para a discussão, se limitou, né, a ter um discurso agressivo com relação aos artistas que usavam a Lei Rouanet. Portanto, não existe relação, conexão entre o que foi dito, né, entre a manifestação e o exercício da função. Logo, não estava amparada, né, de acordo com o STF, aquela conduta ali não estava amparada pela imunidade material. Então, em resumo, manifestação dentro do Congresso Nacional, presunção quase absoluta, tá? Fora do Congresso Nacional, é preciso analisar se eu tenho uma conexão. Se eu tenho uma conexão. Isso, Maico, isso. Preciso analisar se eu tenho essa conexão, né, do que foi dito, né, da manifestação oral com o exercício mesmo da função, ok? Outro ponto aqui, né? Termo inicial. Termo inicial aqui é a posse. Termo final, né? Até quando que essa imunidade material vai? Aqui nós temos uma eficácia temporal permanente, tá? Permanente. Ou seja, persiste mesmo após o término do mandato. E aí Camila, quer dizer que a pessoa pode ficar ali e continuar falando o que quiser mesmo após o fim do mandato? Não, tá, galera? Quer dizer que o que aconteceu durante o mandato continua protegido pela imunidade material. Entenderam? Então, essa proteção, quando eu falo em eficácia temporal permanente, é o que aconteceu ali durante o mandato daquela pessoa que estava protegido pela imunidade material, continua protegido. Beleza? Michael, aqui o termo inicial é a partir da posse. Tá? Avançando. Agora eu quero avançar com vocês para a chamada imunidade formal, que é aquela se refere aqui, né? Tem essa primeira que daqui a pouquinho a gente vai trabalhar. Mas quando eu falo de imunidade formal, antes de entrar nessa, eu quero deixar claro para vocês que se refere a prerrogativas parlamentares relacionadas à prisão, tá? Que é essa primeira que a gente vai ver, e também relacionadas ao processo, que a gente vai ver na sequência. Então, vamos começar com essa aqui, que é relacionada à impossibilidade de ser preso ou de permanecer preso. Está prevista lá no artigo 53, parágrafo 2º da nossa Constituição. E traz o seguinte, ó. Desde a expedição do diploma Então, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo, exceto em caso de crime inafiançável. Nesse caso,
Os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, né? Se for um deputado, à Câmara dos Deputados, se for um senador, ao Senado Federal, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Vamos aprofundar isso aqui. Vamos aprofundar. Ó. Primeira pergunta. A vedação abrange todo tipo de prisão? Aqui a resposta é não, tá? Abrange as cautelares. Então, eles não podem ser presos em flagrante, não pode a prisão temporária, a prisão preventiva, né? Ou seja, essas prisões cautelares. Ele pode ser preso em virtude de sentença judicial transitada em julgado? Pode, né? Porque aí é uma sentença ali definitiva, não é cautelar, né? Essa vedação abrange as prisões cautelares. E tem um detalhe, tá? Dentro das prisões cautelares, né? Que se encaixa aqui, ó. Que se encaixa aqui a prisão em flagrante. Se for o caso de flagrante de crime inafiançável, também tem essa exceção. Então, se for flagrante de crime inafiançável, também pode prender. Então, só não pode prender se for prisão aqui cautelar. Flagrante, temporária ou preventiva. Mas tem uma exceção com relação a inflagrante. Se for flagrante de crime inafiançável, pode. Sentença transitada em julgado, pode, tá? Então, muito cuidado com isso. Ó, outro ponto. Se aplica ao crime ocorrido antes ou após a diplomação? Sim, tá? Sim. Tanto faz se o crime aconteceu antes ou após a diplomação. Aqui, né, o dispositivo fala em desde a expedição do diploma. Tudo bem, né? Desde a expedição do diploma, acontece essa impossibilidade de ser preso ou de permanecer preso, mas independe aqui da origem, né, de quando aconteceu o crime. Tá? O crime mesmo, que vai ensejar essa prisão, tanto faz se ele aconteceu antes ou depois da diplomação, beleza? Então, o crime em si, que enseja a prisão, tanto faz se aconteceu antes ou depois da diplomação. Mas essa impossibilidade de ser preso ou permanecer preso vai se aplicar, tá, aos parlamentares a partir da expedição do diploma. Ficou claro isso aqui, galera? Qualquer dúvida, mandem por aí, tá? E aí, nessa questão do permanecer preso, é porque a casa respectiva vai resolver sobre a prisão, né? A partir do momento da prisão, os autos são remetidos ali dentro de 24 horas à casa respectiva para que resolva sobre a prisão. Beleza, fechamos aqui. Vamos avançar para a outra imunidade formal, né? Que é aqui a possibilidade de sustação do andamento da ação penal. Então, vamos lá. Ó, primeiro ponto. Será que o STF, né, digamos que o parlamentar cometeu um crime ali, após a diplomação, que tem relação com a função dele, né, de parlamentar, o STF julga, né? O STF julga. Essa infração penal, o STF vai julgar. E aí, será que o STF pode receber essa denúncia ou queixa-crime? Ou será que ela depende de prévia licença da casa que ele pertence? Cuidado, tá? Porque não depende de licença. Então, o STF pode receber, não depende de licença. Antigamente, antes da emenda constitucional número 35 de 2001, antes precisava de licença, ou seja, havia o impedimento do início da ação penal. Só podia começar a ação penal se a casa que o parlamentar pertence autorizasse, desse a licença prévia.
Depois da emenda 35, o jogo mudou, tá? Agora, não precisa de licença, o STF pode receber. Mas o que é possível agora? Assustação, tá? É possível a assustação. Então, o impedimento da continuidade da ação, beleza? Então, agora tudo certo. Não precisa de licença, o STF pode receber. Detalhe aqui, né? Se aplica essa assustação do andamento da ação penal para crimes cometidos após a diplomação, ok? E aí, né, nesse caso, o STF vai dar ciência à casa respectiva para que ela se manifeste. Isso mesmo, Maicon, não precisa de autorização, não precisa de licença. Ó, vamos aos questionamentos, né? Faltou a corujinha questionadora aqui, mas eu vou jogar umas interrogações. Ela levou falta aqui nesse slide, mas vamos lá. Ó, o pedido de sustação pode ser feito por qualquer partido político? Não, tá? É qualquer partido político com representação na Casa Legislativa. Então, aqui a resposta é não. Precisa... Eita, peraí. Precisa aqui de representação. Próxima pergunta. O pedido pode ser feito a qualquer tempo até a decisão final do STF? Sim, tá? Que a resposta é sim, a qualquer tempo até a decisão final do STF. Então, o termo final aí é essa decisão final do STF, tá bom? Quórum de votação. Qual é o quórum? Maioria absoluta. Galera, perdoem a letra. A letra não é das mais bonitas. Já tentei caderninho de caligrafia, mas é difícil. E aí percebam, né? Se essa caligrafia não teve problemas ali na segunda fase da OAB, não vai ser a sua que vai ter. Mas escreva um pouquinho, né? Na segunda fase eu escrevi um pouquinho mais ali, mais arredondada, né? Tomem cuidado para o legislador não pegar, o examinador não pegar aí no pé de vocês, hein? Atenção à caligrafia. Sei, né, que eu não tenho muita propriedade para falar, mas façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Bom, vamos lá, galera. Detalhe aqui, tá? Não é que o parlamentar, ele não vai mais poder ser julgado, né? Aqui há uma suspensão da prescrição. Então, com a perda do mandato, aí sim, né, nós teremos ali a volta do andamento dessa ação penal. Então, é uma sustação, é provisória, tá? É durante ali o mandato, para que ele continue exercendo o seu mandato. Após, né, acabou o mandato, volta a correr a ação penal. Beleza? Ó, detalhe, sobre a imunidade aqui no plano, né, estadual e municipal. No plano estadual, os deputados, né, estaduais, distritais, possuem imunidade, tanto material como formal, beleza? Então, sem problemas aqui. O questionamento aqui, né, o problema maior é com relação ao âmbito municipal. Por quê? Os vereadores não possuem imunidade formal e, detalhe com relação à imunidade material, apenas abrange a circunscrição do município. Então, palavras, opiniões, votos, né, ditos na circunscrição do município. Se foi fora da circunscrição do município, não está ali, não está, não abrange, né, não está vinculado ali à imunidade material, tá? Então, tomem cuidado com isso. Vamos para uma questão, olha só. João dos Santos, vereador do município Alfa, participou em Brasília de um grande evento organizado pelo partido político Delta, ao qual estava afiliado. Na ocasião, criticou duramente a gestão do prefeito
do prefeito municipal de Alfa, principalmente por direcionar recursos públicos para escolas vinculadas a certas religiões, que não tivessem finalidade lucrativa e que aplicassem seus excedentes em educação e assegurassem a destinação do seu patrimônio, no caso de encerramento de suas atividades, às escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, ou ao poder público. Para João, apesar da tentativa de atribuir áreas de ilicitude à medida, áreas de licitude à medida, ela seria francamente contrária ao caráter laico das estruturas estatais de poder, configurando, portanto, ato ilícito. Então, aqui a gente tem, João dos Santos, vereador do município Alfa, participando de um discurso em Brasília, um grande evento, e lá ele criticou a gestão do prefeito municipal de Alfa, principalmente por direcionar ali alguns recursos, a escolas de certas religiões. E aí, segundo ele, isso feria o Estado laico. Eu já destaco aqui, tá, galera, que esses requisitos aqui dispostos no enunciado, eles são exatamente lícitos, tá, constitucionais, e é exatamente a redação lá do artigo 213 da Constituição. Então, é possível essa destinação aqui de recursos, públicos para escolas vinculadas a certas religiões, desde que tenham esses requisitos aqui, Aplicação de excedentes em educação, assegurem destinação do seu patrimônio, no caso de encerramento, a escolas comunitárias, filantrópicas, confessionais. É exatamente isso aqui, redação do 213 da Constituição. Então, caiu uma questão falando sobre isso, aplicação de recursos públicos, a escolas confessionais, filantrópicas, abram de cara o 213 da Constituição. Vai batendo os requisitos. Tá tudo encaixadinho? É constitucional, tá? Então, eu já meio que adiantei para vocês aqui a resposta do item B, que perguntava se os recursos públicos poderiam ser direcionados. Aqui a resposta é sim, com base lá no artigo 213 da nossa Constituição. Tá? E aqui, vamos para o item A. O item A pergunta: João, nas circunstâncias indicadas, pode vir a ser responsabilizado por suas opiniões a respeito do prefeito municipal, do prefeito do município Alfa? Galera, o detalhe aqui é o seguinte: João, ele proferiu essas opiniões em Brasília, tá? Em Brasília. O detalhe é que Brasília não tem municípios, Brasília não pode ser dividida em municípios. Tanto é que ela acumula competências estaduais e municipais, justamente por não ter essa divisão em municípios. Então, o enunciado nem precisava dizer que foi fora do município, porque você já saberia, porque foi proferido em Brasília. Brasília não tem município. Então, o João estava ali fora do seu município, obviamente, já que estava em Brasília, e Brasília não tem município nenhum. Então, ele proferiu o discurso fora da circunscrição do município. Lembram que para a gente ter a aplicação da imunidade material para os vereadores, eu preciso que ele tenha proferido a opinião, o voto, as palavras, dentro da circunscrição do município. Tá? Então, nessa hipótese aqui, João pode sim vir a ser responsabilizado. E aqui, o dispositivo é o artigo 29, inciso 8 da nossa Constituição. Beleza? Bom, e assim a gente encerra aqui essa questão, encerra também essa temática sobre imunidade material e formal e vamos avançar.